Olá, eu sou o Cristiano, esse é o canal Cão Caolho e nessa sequência de vídeos nós vamos estar ensinando aulas em português gratuito como se criar um asset para games. Você vai sair do zero e vai terminar com esse baú rodando nos seus engines favoritos 3D. Então, sem mais delongas, bora Blender! Olá, essa é a sexta aula de uma sequência de aulas que vai tirar você do completo iniciante e transformar você num desenhista de assets para games. Se você não assistiu às aulas anteriores, eu convido você a assisti-las, tá? Porque nós vamos começar já com esse baúzinho aqui que foi criado numa sequência de 5 aulas que antecederam esta daqui. Nessa sexta aula, nós vamos estar aprendendo técnicas avançadas de pintura. Mas não se assusta com o termo avançado, não é que nós vamos fazer um Michelangelo, tá, gente? É uma pintura bem simples, bem básica, onde nós vamos aprender a usar o básico das pinturas feitas de forma digital no Blender. Tudo começa a gente entrando aqui no Shade. Então, se você fez as aulas anteriores, você já tem esse preset de Shade. Se não, copia aí. Nós vamos acrescentar agora uma nova imagem que vai servir de base para a nossa textura. Para isso, a gente entra em adicionar texturas, imagem de textura. Coloca aqui. Pede uma nova, new, nova. Eu vou chamar essa imagem de baú-pintura e vou fazer com que ela vire 4K. O Blender, como é uma calculadora viva, a gente só precisa multiplicar por 4. Aqui também multiplica por 4. 4.096 por 4.096, isso aqui é a quantidade de pixels de uma imagem em 4K completamente quadrada. Eu vou puxar uma pintura, uma cor mais ou menos básica aqui, e depois eu vou brincar um pouco pra gente chegar numa cor que fique mais bonita, mais parecida com o que a gente quer. Se eu pegar essa textura e colocar direto aqui, ó, na cor básica, ó, simplesmente conectar, automaticamente já muda a cor lá, ó. Agora, eu vou mexer mais um pouco aqui no cenário. Eu vou dividir diferente. Você pode clicar aqui, ó, e puxar. Automaticamente você funde os cenários. Outra opção, você pode clicar aqui, vai aparecer essas duas setinhas, você larga o mouse aqui, ó. Aparece essas duas setinhas, fica com o botão direito, subdividir. Percebe como ele mudou tudo? Mais uma vez, você pode vir aqui. Você percebe que um cenário é totalmente customizável? Então, eu vou deixar esse aqui, vou puxar esse aqui para baixo, eu vou fundir essas duas aqui. Olha só. Agora que eu estou com o cenário assim, eu vou botar o que eu quero. Para aqui eu vou colocar uma pintura de texturas e aqui eu vou colocar um diferente. Aqui eu vou colocar imagem. Gente, se eu clicar aqui, ó, ele já vai puxar essa textura lisa, que é aquela cor que eu coloquei lá no Shade, tá? Então, se eu vier aqui em Shade, é essa imagem aqui, ó, com essa cor que ele tá puxando aqui, ó. Se você quiser dar mais rápido, você também pode clicar aqui, ó. Vai estar pronto. Tudo pronto para você trabalhar. Mas eu prefiro vir aqui porque daqui eu tenho controle, eu posso puxar a imagem, eu posso colocar outras. Essa aqui é a imagem da textura que nós fizemos na aula passada. Agora nós vamos fazer a forma de uma forma um pouco diferente. E eu quero mudar essa cor. Para isso, eu vou fazer aqui, ó. Tá no módulo de pintura. Dentro de imagens, eu entro no módulo de pintura. E aqui também, Texture Painting. Clicando aqui nas ferramentazinhas, eu vou ter algumas cores, tá? Essa é a cor principal. Essa é uma cor de apoio que a gente pode ter duas cores prontas a qualquer momento. Então, que cor eu tenho em mente? Bom, primeiro deixa eu sugar daqui, ó. Vamos usar isso como base. Eu posso usar a pipeta. Eu posso usar RGB. E eu posso mexer direto aqui, ó. Que é o jeito que eu prefiro. Então, o que tem em cor? Primeiro eu quero uma cor mais clara. Deixa eu botar tudo no maço. Eu tenho intenção de algo mais puxando aqui para um laranja, talvez. Acho que essa cor tá legal.
Então agora aqui, ó, eu posso vir nessa setinha e puxar as ferramentas, a ferramenta de pintura, e você pode começar a pintar. Então, se você clicar aqui, você puxa essa mesma ferramenta de pintura que nós já temos aqui, tá? E aqui tu pode mexer no tamanho. Tá vendo a bolinha ali, ó? Ela vai ficando maior. E aqui a strength tá no máximo. Se eu diminuir a strength, eu vou botar só 50%. Aí eu vou ter que pintar várias vezes para chegar lá. Se eu botar strength no máximo e tamanho total, ele pinta tudo. Você vai perceber que como nós construímos o baú com duas texturas, uma para as laterais e uma para o... Nossa, tá grandão aqui, ó. Uma para as laterais e uma para o detalhe azul aqui, ela vai... Eu posso pintar nas áreas completamente, preencher tudo, que ele não vai vazar, porque nós já fizemos aquele trabalho de UV lá na 4ª aula, né? E aqui, ó, vamos ver também que eu quero trabalhar com cor um pouco mais escuro e pintar, ó, eu posso pintar direto aqui. Ele tá ativado. Se eu clicar com o rollover aqui, ó, ele mostra mais ferramentas e ele tá ativado o meu mirror. Se eu desativar, ele vai pintar de um lado só, ativo em Y, ele já faz uma para todo outro lado lá, ó. Ele vai pintar o fundo, mas eu quero desativar tudo. E tá vendo como ele faz aqui, ó, ele já tem um mapeamento V que nós fizemos na 4ª aula, então ele automaticamente, o que eu fizer aqui, acontece aqui, o que eu fizer aqui, acontece aqui na textura. Se clicar aqui na texturazinha, clicar em salvar, vamos salvar a pintura, pronto. Minha textura está salva no meu arquivo. Lembrando que um Blender não salva automaticamente as texturas que a gente cria junto com o arquivo, tá? Tem que salvar à parte. Aqui a gente salva o arquivo e aqui a gente salva a textura. São coisas separadas. Isso é importante porque depois quando tu for transportar lá no Asset para Game, eventualmente tu vai querer que as coisas separadamente sejam utilizadas dentro de um Unity, de um Unreal ou uma ferramenta semelhante. Ó, com a tecla F eu também aumento de nu. Então é um atalho. Em vez de eu vir cá, ó, tá vendo aqui eu mexo e aqui também. Larguei, repara que surgiu um número diferente ali porque eu tô mexendo de olho aqui, de pintando, tá? Eu quero copiar essa cor aqui de novo. Eu posso vir aqui com a pipetinha, puxo a cor e pinto. Outras ferramentas que a gente pode usar, vamos aqui, ó, uma cor bem diferente. Ó, surgiu uma mancha azul lá, ó. Vocês vão ver que tem várias ferramentas, por exemplo, eu posso fazer uma pintura. São tipos de pincel, tá? E você vai ter efeitos diferentes para cada tipo de pincel que eu escolher. Nós estamos usando esse aqui, que é mais duro. Eu posso vir aqui com a ferramenta de Brewer, ó, e borrar a bordinha. Então, se não chegar mais perto, dá para notar. Por exemplo, deixa eu fazer uma com F. Vou pintar de outra cor, vermelho. Ó, percebe como ele tá bem duro. Eu entro em borrar. Ó, ele vai ficando cada vez mais borrado. Dá para ver a diferença de um lado para o outro. Vocês estão vendo aqui? Então, é a ferramenta de borrar. Essa ferramenta aqui, que é o Smear, ela basicamente borra. Ó, puxa. Então a diferença entre o Brewer e o Smear é que o Brewer ele mistura as duas cores, ó. Ele puxa, põe um pouquinho de azul para um lado e um pouquinho de vermelho para o outro, ó. Mas o Smear ele realmente puxa a cor selecionada. Se eu venho do azul para o vermelho, ele invade, ó. Mas de básico aqui, eu acho que eu vou ensinar para vocês também o Fill, que basicamente é o famoso baldinho. Então vamos dizer que eu clique aqui, selecione essa cor com o Fill. Eu clico na cor e ele preenche tudo. Desapareceu. F eu aumento. Limpo a minha imagem novamente. Então vocês viram aqui, eu só peguei algumas das ferramentas mais simples. Se a gente vai fazer um trabalho bem simples aqui, tá, gente? Qual que é a minha ideia? A gente pintar por dentro aqui, ó. Nós vamos fazer uma falsa sombra. Para isso, a gente com o F selecionado diminui um pouco aqui para ficar mais ou menos desse tamanho. E agora eu vou fazer com uma outra cor. Eu vou só diminuir aqui um pouco o volume. Fica um pouquinho mais escuro.
Eu vou pintar aqui, ó. Tô com o mirror selecionado. Se você não tiver com o mirror selecionado, é só puxar aqui pro lado. Ou com o rollover você também faz esse movimento. Ativa o mirror, tá? Então a falsa sombra, como é que funciona? A gente imagina que a luz, olha, ela vai vir daqui de cima. E aí esses sugos que nós fizemos, a luz vai bater brilhando mais embaixo e fazendo uma sombra em cima. E olhando esses sugos que nós temos aqui, ó, nós vamos querer que tenha uma luz maior embaixo, a luz aqui embaixo, e uma sombra aqui em cima. Quando a gente pinta essa falsa sombra aqui, ó, ela já surge aqui na nossa lateral. Seria interessante que ela surgisse lá também, então eu já vou dar no Y também, ó. Vista frontal. Eu não preciso me preocupar em vazar, ó, posso passar por cima do azul. Por quê? Porque eu fiz texturas separadas, uma para madeira e uma para o metal do baú. Então eu não tenho por que me preocupar. E eu vou fazendo essas linhas, ó. Pronto. Você vê que ficou uns errinhos assim, ó. Você pode corrigir se você quiser. Você pode vir aqui, corrige. Eu venho com a bipeta, puxo essa cor aqui de novo e posso pintar em outro lugar. Cadê? Aqui, ó. Então eu posso pintar, ó. Surgiu lá, ó. Eu posso corrigir. Eu posso escolher corrigir por aqui também, ó. Se a gente pintar aqui, ó, ele fica menor. E tudo que eu fizer aqui vai se refletir aqui. Então vamos dizer que eu não gostei disso aqui que tá passando aqui, ó. Pronto. Puxo de novo essa cor, que é a cor de referência. Vamos fazer aqui do lado. E aqui já tem um volume a mais, né? Além da própria luz de sombra, a gente fez uma textura. Agora eu vou querer fazer diferente. Vamos fazer assim, ó. Eu vou inverter as minhas duas cores, clicando aqui. Eu clico aqui na minha paleta de cores para fazer a luz. Clicando aqui. Agora aqui no base, ó. Acho que ficou demais. Vamos puxar aqui, ó, na bipeta. E vamos mexer bem pouquinho. Tenho aqui uma textura básica. Eu vou usar o blur, vou aumentar a força. Aliás, a força não é o tamanho, a força já está no máximo. E vou borrar isso aqui tudo. Eu acho que tá muito dura essa sombra aqui. Eu quero misturar as coisas um pouco. Tem que ficar mais sutil essa luz, essa sombra aqui. Então vocês podem ver que aqui não tem muito segredo, tá? A gente vai pintando. Claro, tem métodos mais avançados, tem muito mais o que fazer. O Blender não se resume só a isso, né? Mas a proposta aqui é fazer uma textura bem simples mesmo, que a gente possa exportar para o nosso game, nosso jogo. Vamos ver como é que tá ficando no módulo de renderização pleno. Para isso a gente vai precisar de uma luz
Então a gente pode fazer aqui mesmo. Em módulo de objeto, Shift A, luz, vou dividir aqui, módulo de visualização. Eu clico em sólido e em transparente e puxo a minha luz para fora. É uma luz de ponto. Eu posso mudar a nossa luz de ponto para uma luz de sol. Ela passa a ter um ângulo. Eu posso estar rotacionando o ângulo da nossa luz. Luz aqui 45 por 45. Então, voltando aqui no nosso módulo de visualização, está aqui a nossa luz. Lembra sempre que nós temos que estar salvando aqui, né, as nossas texturas. Também o efeito do baúzinho, tá? Se vocês quiserem, vocês podem caprichar mais do que eu aqui. Eu não vou me aprofundar muito nessa questão aqui dessa luz falsa, essa sombra falsa. Mas você pode entrar aqui, por exemplo, puxar de novo essa cor e querer detalhar aqui. Eu vou voltar aqui para o módulo de visualização, de pré-visualização. Eu vou clicar no Y aqui para a gente chegar bem de frente. Eu vou notando aqui essas texturas, eu vou clicar no módulo de pintura novamente, Texture Painting. E no Texture Painting, eu vou estar puxando essa forma um pouco mais escura aqui, que eu já tinha salvo, né? E vou dar uma porrada na imagem. A gente vai usar o F. E mais ou menos aqui, ó. Eu vou desligar esse aqui porque eu quero uma coisa mais aleatória. Sei lá, acompanhando mais ou menos os riscos que a tia fez. Essas armações que nós fizemos usando a nossa aula de escultura. Como se fosse o olho da madeira, ó. Madeira, vocês sabem, tem aqueles... A gente chama de olho da madeira, marceneiro chama aquele de olho da madeira. Espirais que surgem quando a gente corta a madeira, né? Sempre lembrando que isso aqui é um processo artístico, vai ter gente aí com muito mais talento que eu, vai estar fazendo uma textura mais bacana. Isso também, se você se dedicar mais tempo, né? Você vai ter aí um resultado mais bonito. E agora, para deixar uma coisa mais natural, eu vou usar a ferramenta de Smear. E para isso eu vou fazer isso de lado de cá, ó. Então eu vou fazer com que uma textura invada a outra, ó. Que a gente quer que as coisas fiquem mais borradas, ó, mais naturais. Dá para fazer de um lado, dá para vir para o outro. Daqui a pouco você achou que ficou muito escuro, você pode puxar de novo a cor base, né? Só dar aquela deformada. Ó, cuidado que aqui, ó, eu fiz errado, ó, passou, a gente não quer. Aqui pode sair para fora porque não tem essa parte da textura, ó, ela não tá pegando em nenhuma parte do nosso baú, então também tem que se preocupar muito com esses cantos, tá? Você sempre tem aí a opção de fazer uma arte melhor. Você pode inclusive fazer a arte em outros programas, tá? E trazer para dentro do Blender e só conectar ali no Shade, né? Direto. E você já vai ter a sua textura. Bom, está começando a ter um aspecto mais natural, mais parecido com o que a gente quer. Ó, ainda tá muito duro, vamos dar uma borrada maior. A gente não quer essa aparência de artificial aqui, ó, que é uma coisa mais borrada, mais como a natureza faz, né? Quem trabalha com isso de forma mais profissionalmente vai querer comprar um que eles chamam de tablet de pintura, que é
é um substituto para o mouse que lembra uma caneta. E ele torna mais prático o ato de pintar, porque pintar no mouse às vezes chega até a dar uma dor na mão da gente. Fica apertando o mouse, estraga o mouse se ficar usando muito, mas se tu pega uma ferramenta mais adequada, você vai conseguir resultados melhores sem fazer tanto esforço, tá? Então é isso aí, nós estamos lá pintando o nosso baú. Vamos ver como é que ficou? Então aí, ó, gente. Eu posso fundir de novo a tela aqui, ó. Posso voltar para o módulo de objeto e nós temos aqui o nosso baúzinho. Eu vou querer fazer mais uma coisa, então eu vou puxar aqui e eu vou querer puxar de novo o Sheet Editor e vou puxar minha textura de baú metal aqui pelo selecionador. Eu vou querer criar uma textura aqui para o azul também. Como é que eu posso fazer isso? Aqui, ó, eu vou dar um Add, Texture, Imagem, Texture, nova imagem. Vamos puxar um tom de azul que nos interesse aí. O que eu acho bacana? Tem que diminuir um pouquinho a saturação. Tá bom assim. Vou aumentar um pouquinho o volume. Ou eu posso mexer aqui direto. Criar. Eu vou colocar aqui. Viu como já ficou outra cor lá? E lembrando, né? No momento que eu criei uma textura nova, eu tenho que salvar essa textura. Então, eu entro em Imagem Editor. No caso que ele já puxou a imagem, eu posso batizar aqui também, ó. Posso dar um nome aqui, posso dar um nome aqui, porque são a mesma coisa. Eu vou chamar de baú, traço azul. E vou entrar em imagem, salvar como, salvar. É sempre bom a gente salvar o nosso arquivo. E tá aí, gente. Tá pintado o nosso baú. Coloquei uma luz aqui só para nossa visualização. A gente pode mexer nessa luz, diminuir a intensidade dela. Como é que tá ficando. Acho que eu vou aproveitar que eu tô aqui. Já vou mudar esse dourado aqui também. Ele tá com um IOR bem baixo. Eu vou botar um IOR bem grandão, sei lá. Só para ele ter um dourado diferente aqui. Vocês perceberam? Mas isso aqui depois a gente vai mais adiante trabalhando nisso aqui de novo. Então, gente, é isso. Nós fizemos a textura no baú. Nós criamos uma luz. Salvamos as nossas imagens. Lembrando que as imagens são sempre salvas separadas do arquivo, né? Então você coloca elas na pasta que você quiser, né? Criamos um azul diferente, né? Agora o nosso azul ele tem a sua textura própria e nós ficamos por aqui. Essa é a aula de hoje. Como eu disse, não é nenhum Michelangelo, é uma coisa simples. Se você quiser, você pode caprichar mais na sua. Acho que mais tarde eu vou caprichar um pouco mais na minha. Mas por hora, para que vocês entendam o que vocês têm que fazer, isso é o suficiente. Eu vou ficando por aqui. Agradeço muito a audiência de vocês. Lembrando novamente, curta, compartilhe, fale para o seu amigo. Esse é um canal de educação, tá? Então eu peço a colaboração de vocês, que senão o trabalho não vai para frente. Mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção e sucesso. Fui!